Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das empresas das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é Fábio Cefaly, diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco, que é a maior produtora brasileira de massas e biscoitos. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Denise? Bom dia a todos. Muito obrigado aqui novamente pela oportunidade. É sempre um enorme prazer e uma honra compartilhar as informações e os resultados da M. Dias Branco. Joia, super obrigada por você estar aqui mais uma vez. É um prazer para a gente. Então, vamos lá. Eu queria conversar com você, eu queria começar falando sobre a demanda do quarto trimestre. No quarto trimestre, o lucro líquido ficou em 209 milhões de reais, houve uma queda de 21,1%, também por causa de queda na demanda. Então, eu quero falar sobre o resultado, mas, claro, jogando luz para o que vai ser 2021, porque no quarto trimestre, claro, teve a alta do dólar, teve o impacto do câmbio, mas teve também queda no consumo, e a gente imagina, eu pelo menos imaginava que a queda no consumo viria só no primeiro tri, queda nas vendas, né? Por causa da suspensão do auxílio emergencial. Mas ele aconteceu no quarto trimestre do ano passado. Por que ela aconteceu? E eu queria que você aproveitasse e já falasse da expectativa. Claro, você já tem os números fechados do primeiro tri, ou pelo menos bem adiantados do primeiro tri. O que você puder adiantar para a gente do que foi essa demanda no primeiro trimestre sem o auxílio emergencial. Tá, vamos lá, Denise. Essa pergunta é muito importante. Realmente, no quarto tri, a gente apresentou uma retração dos volumes, retração de receita, comparando com o quarto tri de 2019, né? E como você colocou aqui, uma retração dos lucros, né? Agora, é importante contextualizar o quarto tri no ano de 2020, né? A gente viu que, assim, que o ano de 2020, a gente teve praticamente 3 anos em um ano, né? Foram 3 momentos muito diferentes. O primeiro trimestre de 2020, que a gente cresceu a receita 24%, o lucro 140%, sempre fazendo aqui a comparação ano contra ano, né? Praticamente sem nenhum impacto de pandemia, nem na receita, nem nos custos, né? Lembrando que lá no primeiro tri, o dólar estava próximo dos R$ 4, R$ 4,50, né? Aquele foi o primeiro momento de 2020. O segundo momento foi o período do segundo tri e do terceiro trimestre. Nesse período, a gente teve uma elevação importante na demanda, né? Os consumidores passaram a comprar mais, se estocaram muito ali no começo de abril, né? Houve migração de consumo fora do lar para dentro do lar. As nossas categorias são categorias de alimentação básica, né? Notamos um crescimento de demanda, são mercados maduros de massas e biscoitos. Assim, são mercados que estão em 99% dos domicílios do Brasil. Em alguns meses, nós observamos um crescimento de demanda de mais de 10%. Né? Quando a gente viu março, abril, maio, junho, houve um crescimento muito forte da demanda, né? Ao mesmo tempo que os custos também subiram, né? Lembrando que o trigo é cotado em dólar e o óleo de palma é cotado em dólar. Esses são os nossos dois principais insumos. Mas o aumento de demanda, acho que até foi mais importante do que o aumento dos custos, ou pelo menos foi que o mercado acho que deu mais atenção, né? A gente cresceu muito a receita, né? Na esteira desse aumento de demanda. Então, aqui, esse segundo, terceiro tri, eu diria que foi o segundo momento de 2020. O terceiro momento foi o último trimestre, que ali a gente viu uma reversão, uma mudança de tendência, né? Enquanto a demanda subiu muito no segundo e no terceiro tri, principalmente nos últimos 2 meses do ano, a demanda caiu, né? Ao mesmo tempo que os custos continuaram subindo, porque o real se desvalorizou um pouco mais, o trigo subiu um pouco em dólar e o óleo de palma subiu bastante em dólar, né? Na comparação quarto T20 com quarto T19. E a gente precisou fazer alguns repasses de preços. Nós aumentamos os preços das massas em 10%. Então, é natural para esse tipo de categoria, quando você coloca preço, perde um pouco de volume. Agora, realmente, aquela retração de demanda foi algo que nos surpreendeu, né? Veio até um pouco acima do que a gente estava imaginando. Por que aconteceu? Uma conjunção de fatores, né? Consumidores mais preocupados, redução de auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi importante ali naquele segundo, terceiro
trimestre, os varejistas também mais preocupados, e isso no momento que a gente colocou preço para mitigar o impacto do custo. Então, isso acabou acarretando numa retração dos volumes, houve uma pequena desalavancagem operacional, nós temos 15 fábricas, então com volumes menores a gente dilui menos custo fixo, e os custos mais altos em função do câmbio e em função do aumento da commodity em dólar, né? Então, quando a gente olha 2020, e tem que separar esses três momentos que foram muito diferentes, né? Começo desse ano, que foi a segunda parte da sua colocação, assim, eu não posso entrar aqui em detalhes porque a gente ainda não divulgou, né? Mas, assim, do ponto de vista de demanda, né, assim, existe ainda muita incerteza, né? Acho que, assim, tem essa questão do segundo auxílio emergencial que vai chegar daqui a algumas semanas, se eu não me engano, né? Então, assim, vamos acompanhar para ver qual que vai ser a reação da demanda, mas o que a gente nota no mercado ainda é muito assim, tem muita incerteza. Qual vai ser a demanda, como é que o câmbio vai se comportar, como é que as commodities vão se comportar em dólar, né? Assim, o começo do ano a gente viu ainda assim, na esteira ali do quarto trimestre, um momento ainda difícil de demanda, aparentemente com alguma recuperação mais para o final do trimestre, início do segundo tri. Estou falando aqui, não estou falando de números de M-Dias, né, porque não foram divulgados, estou falando de demanda, né? Então, assim, vamos acompanhar agora, né? Assim, essa segunda parte não posso entrar em detalhes porque nós ainda não divulgamos, né? Mas, assim, acho que vai ser mais um ano aí bem atípico. Né? Tá, mas você falou sobre o impacto da questão cambial que forçou vocês, né, que levou vocês a fazer um reajuste nos preços no quarto trimestre, e isso teria atingido os números. Mas, segundo alguns especialistas, seria esperado também um novo aumento de preços por agora, para poder manter a rentabilidade da M. Dias Branco. Tem espaço para isso? Olha, nós fizemos um aumento um reajuste de tabela em janeiro, na ordem de 10%, em praticamente todo o portfólio, né? Olhando, assim, os custos que temos em tela, né? É muito difícil prever o que vai acontecer com o câmbio, né? Com o câmbio atual e com o preço atual das commodities, né? Vamos ter que acompanhar, acho que, de novo, vai ser um mercado que a gente tem que ligar ali o farol de milha, né? Porque, assim, tudo vai mudando muito rápido, né? Então, tem que ter uma reação muito, assim, muito célere, né? Para fazer os ajustes e avaliar se vai ser necessário ou não fazer um segundo reajuste de preços nos próximos meses. Obviamente, quando a gente faz isso, a gente olha, assim, uma série de variáveis, né? A realidade do consumidor, a realidade do mercado, o comportamento da concorrência, as nossas margens, os custos, né? Mas basicamente, assim, o reajuste do final do ano passado, do quarto tri e do início desse ano, tem como único objetivo, assim, a recomposição das nossas margens e mudar uma tendência de margem, que a margem foi reduzindo ao longo de 2020, né? Para tentar reverter essa tendência. E sobre essa preocupação com o câmbio, né? A gente sabe que é uma coisa dificílima de vocês colocarem aí nas suas planilhas, que é difícil para todo mundo prever. Como é que vocês se protegem? Como é que vocês fazem o hedge? Como é que vocês fazem o ajuste de estoques para poder também sobreviver um pouco a essa flutuação no preço do trigo e do óleo de palma? Como é que vocês manejam isso? E, Denise, esse é um ponto muito importante também, assim, até fazendo um paralelo com o tópico anterior que a gente conversou, né, assim, volatilidade de demanda e aumento dos custos em função do câmbio e no final do ano, em função também do aumento da commodity em dólar, a empresa ela não ficou parada assistindo essa volatilidade e a elevação dos custos, né, assim, muitas coisas aconteceram ao longo de 2020, dentro da empresa, né? Eu já vou entrar na questão do câmbio e do hedge, mas só para contextualizar, nós executamos um programa de produtividade e eficiência, que nós demos o nome de Multiplique, que envolveu 188 iniciativas em custos fixos e variáveis e despesas fixas e variáveis. E nós capturamos 184 milhões de reais de economias estruturais em 2020, que anualizadas chegam ali próximas aos 400 milhões de reais. Então, assim,
durante toda essa pandemia, né, esse cenário muito incerto, a empresa ela não ficou parada, ela se mexeu, assim, o que estava no nosso controle, a gente trabalhou e melhorou. Uma segunda frente foi essa que você tocou, que é o câmbio. Nós, assim, até junho do ano passado, o nosso hedge sempre foi um hedge físico, de ter cerca de 4 meses de estoque de trigo e estoque também de óleo de palma. A partir de julho, nós começamos a fazer hedge também da moeda, do fluxo de caixa em moeda estrangeira. E a nossa política determina que a gente pode proteger até 80% da exposição dos próximos 6 meses, né? É algo que começou em julho do ano passado, né? Pena que ali, assim, foi um momento que o dólar já estava acima de R$ 5, próximo dos 5,50, mas assim, nos raros bons momentos em que o real apreciou, nós conseguimos montar algumas posições e protegemos, assim, salvamos 25 milhões de reais ao longo do ano. E essa política, ela está valendo agora para 2021 também, né? Então, assim, a empresa, ela está com um ferramental, eu diria que melhor e mais sofisticado, né, para lidar com essa questão cambial. Não só o estoque, não só o hedge físico do trigo, mas também o hedge da moeda para pagar o trigo, né, o trigo e óleo de palma. E um terceiro elemento da política é a dívida. A empresa é pouco alavancada, tem uma alavancagem de 0,4, né, assim, é pouquíssimo alavancada, tem um pouco de dívida em moeda estrangeira, mas essa dívida ela está 100% protegida, está 100% swapada para o CDI. Swapada de swap cambial? É isso? Swap cambial, a gente troca a exposição do cambial para a exposição em CDI. Ah, foi um leve economia aí no meio da nossa conversa. Foi. Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Uma outra forma de se proteger de variação cambial é ter receita em dólar. Vocês aumentaram as exportações em 278% em 2020. Mas eu quero saber quanto que isso significa no volume total para vocês. Se olhando esse número assim, parece muito, mas eu não sei se na comparação com o volume total, se ele realmente é expressivo. Não é suficiente ainda para compensar o impacto do dólar nos custos, né? Ainda está longe de compensar, de ter um hedge aí, uma proteção natural, né? E essas exportações representam 3% das nossas vendas, né? Cresceram, a gente multiplicou por 10 o que a gente fez em 2015 com a receita para o mercado externo para o que foi feito em 2020. Né? Lá em 2015 representava 0,5% da receita. E a M. Dias cresceu no Brasil desde 2015, agora representa 3%. Né? Então é um negócio que tem se mostrado muito promissor, é um mercado novo, ainda pouco explorado pela M. Dias. A gente vende biscoitos, farinha de trigo, margarinas, massas para a África, na América do Sul, América Central. Temos um trabalho importante de produzir private label, marcas próprias, para varejistas nos Estados Unidos. É um negócio que vem ganhando muita atração. Então, assim, a gente tem visto com bons olhos essa frente de crescimento do mercado externo. Já estão chegando aqui várias perguntas da nossa audiência. Antes, eu vou passar uma aqui rapidinho, antes de passar para as perguntas do pessoal aqui. É que, com relação à emissão que vocês fizeram de CRA, né, de certificado de recebível do agronegócio, de 811 milhões, foi isso? Foi isso. Vai ser usado em incentivo à agricultura sustentável, segundo eu vi aqui. Como é que vai funcionar isso na prática? Esse é um CRA verde, né? Esse é o primeiro CRA da M. Dias Branco, né? Então, a gente inaugura que a nossa entrada no mercado de dívida, né? É a primeira emissão de CRA da M. Dias, e foi importante ser um CRA verde, ter o título verde. Os recursos, eles devem ser alocados, né, para aquisição de insumos do agronegócio no Brasil. E aí a questão do título verde, que envolve a aquisição de fornecedores que cumpram com requisitos mínimos e requisitos adicionais
do ponto de vista de sustentabilidade, aqui a gente está falando de questões ambientais, questões sociais e também de governança corporativa, né? E isso prevê uma melhoria dessas práticas ao longo dos próximos 10 anos. Por que 10 anos? Porque é uma dívida que tem duas séries, uma série de 7 anos e uma série de 10 anos. Então, assim, os recursos eles devem ser alocados para a compra desses insumos, né? E foi, assim, nossa primeira emissão teve uma demanda de 3 vezes o valor original, o valor inicial, né? O valor inicial era de 800 milhões, fizemos 811, conseguimos reduzir a taxa porque tivemos uma demanda muito forte, né? E é um título com AAA, assim como a M Dias tem um rating AAA, essa nossa emissão também teve um rating AAA. Vou passar aqui para as perguntas que estão chegando, o Fábio. Primeira pergunta é do João Pedro, ele diz o seguinte: gostaria de saber qual a análise interna sobre a retração no market share da empresa, mesmo em um momento de crise. E colocou uma observação assim, mesmo com aquisições importantes como a Piraquê. A Piraquê foi adquirida e consolidada em 2018, em maio de 2018. Né? Então, assim, não houve nenhuma outra aquisição desde maio de 2018. Então, todo o share que a gente vê desde o terceiro TRI de 18 é um share orgânico. Né? Eu entendo que a pergunta, quem perguntou está olhando para o share do terceiro TRI para o quarto TRI de 2020, que realmente apresentou uma retração. Por que retraiu? Porque nós colocamos mais preço do que o mercado. Né? E pela natureza desses itens, massas, biscoitos, farinhas, né? Quando você coloca preço antes da concorrência, você perde um pouco de volume, e esse fato é o que explica essa leve retração de market share do terceiro para o quarto trimestre. Numa visão, num horizonte um pouco mais longo, de 12 meses, a M. Dias Branco, ela aumentou sua participação de mercado em biscoitos, massas e farinha de trigo entre o quarto T19 e o quarto T20. Então tem esses dois ângulos, o do curtíssimo prazo e de um prazo um pouco maior. Tem uma pergunta aqui da Rosilânia: por que o mercado está batendo no preço das ações? Porque as margens caíram, né? As margens caíram, assim, indo muito direto aqui na resposta, né? Quando a gente olha as nossas margens ali até 2017, 18, a gente vê um comportamento de margem próximo ali dos 17, 18%, né? De um ano e meio para cá, assim, incluindo 2020, obviamente, nós tivemos um crescimento forte de receita, mas ao mesmo tempo um aumento muito mais forte dos custos, né? O dólar saiu de R$ 4 para quase 6, né? É muita coisa. E 60% dos nossos custos são cotados em dólar, né? Trigo, óleo de palma, açúcar, cacau, né? Então, assim, a gente fez alguns repasses de preços de forma gradual, mas que ainda não foram suficientes para recompor as margens, né? Então, assim, realmente, essa queda de margem, com uma queda mais recente de ROIC, que no fim, assim, do dia, conversa com essas variáveis que eu coloquei, assim, na nossa leitura, esses são os principais motivos, né, para o preço da ação ter retraído. Eu queria também falar sobre a política de dividendos de vocês, que vocês estão alterando de 2020 para 2021. Né? E isso é um assunto que sempre interessa para o investidor, ainda mais que vocês fizeram uma alteração meio que para agradar o grande número de pessoas físicas que hoje vocês têm, né? Que cresceu bastante nos últimos anos. Queria que você comentasse essa alteração na política de dividendos, por favor. A gente entende assim que isso é importante assim para todos os perfis de investidores, tanto o investidor pessoa física quanto o investidor institucional, mas até pegando um gancho aí no que você colocou, assim, em 2015 nós tínhamos 1.800 acionistas individuais, né? Hoje temos 100 mil, houve um crescimento muito forte. Então, assim, quando a gente tem essas mexidas na base, é importante revisitar algumas práticas, né? Então, assim, até 2020, a nossa política de dividendos contemplava a distribuição de 40% do lucro líquido distribuível com um único pagamento
no ano seguinte. A partir de 2021, o payout, né, que é o percentual do lucro líquido que a empresa distribui, passa de 40% para 60%, então pagaremos mais, né? E ao invés de ter um pagamento anual, teremos 5 pagamentos. 4 trimestrais, fixamos os 4 trimestrais, 5 centavos por ação. O primeiro vai ser daqui a 10 dias aproximadamente, né? Um pouco menos, se não me engano, é 22 de abril. É o primeiro pagamento, e o quinto pagamento é um pagamento anual que faz o ajuste para os 60%. Então, assim, quem tem ações da M Dias vai receber mais, de 40% para 60%, com uma frequência maior. Em 2020, Denise, o JCP barra dividendo por ação, comparando com 2019, subiu 82%. Porque os resultados melhoraram, porque o lucro cresceu. Tem mais perguntas chegando aqui. O Vinícius pergunta o seguinte: boa tarde, gostaria de saber se vai ter bonificação de ações. Nesse momento não tem nada decidido. Esse é um tema que a gente avalia, né? Mas no momento não tem nada decidido. E a Sol faz outra pergunta aqui. A Sol diz: a M Dias tem interesse futuro de comprar outras marcas do mesmo segmento? Olha, para contextualizar, a nossa estratégia de crescimento tem 3 pilares, tá? Isso é público, né? É o que a gente chama de negócio atual, que é vender mais e melhor as massas, biscoitos, farinhas e margarinas, né? Com um time comercial dedicado para o Norte e Nordeste e um outro time comercial dedicado para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O segundo pilar de crescimentos é o mercado externo, que a gente já conversou aqui sobre as exportações, que tem apresentado um ritmo de crescimento de pelo menos 2 dígitos e 3 dígitos no ano de 2020. E o terceiro pilar é a entrada em outras categorias, que aí envolve categorias assim sinérgicas ao nosso negócio e saudabilidade, né? E aí sim podemos ter algum movimento inorgânico, né? Assim, já está no DNA da M Dias realizar aquisições. Hoje, 60% da nossa receita vem das empresas que foram adquiridas desde 2003. A mais recente foi a Piraquê, mas lembrando, a gente comprou a Vitarella, que é a nossa maior marca em termos de receita, né? Compramos em 2008. Lá atrás, em 2003, compramos a Adria com a Isabela, e outras aquisições menores também aconteceram nesse período. Então, assim, é possível sim, é algo que está na nossa estratégia, mas obviamente que a gente tem que olhar as condições de mercado, as oportunidades, e sempre com o olhar de ter produtos de maior valor agregado, melhorar as margens e o retorno da empresa. A Rosilânia pergunta: a M Dias dá algum incentivo para o aumento da produção de trigo no Brasil? Incentivo financeiro não, né? Mas nós compramos muito trigo no Brasil, né? No Rio Grande do Sul e no Paraná, além das compras que fazemos nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia e em alguns outros países, né? Agora, se pensar em incentivo, diria que, eu vou chamar aqui, entre aspas, indireto, nós fizemos um investimento enorme em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, num moinho de trigo, que foi inaugurado há 1 ano e meio, é o maior moinho do estado, né, com uma capacidade de produção de mais de 400 mil toneladas por ano, né? Então, assim, a M Dias, assim, apostando e acreditando, né, na produção de trigo e também, obviamente, de massas, biscoitos e farinha de trigo no estado do Rio Grande do Sul. E no Paraná, que também é um dos grandes produtores de trigo do Brasil, nós também temos um moinho que foi adquirido em 2012, na cidade de Rolândia. Para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho dos planos de lançamento de produtos e de investimentos para esse ano. Olha, lançamentos, assim, muito foco em biscoitos, né? Marca Piraquê, assim, a gente está focando em 6 grandes marcas. A M Dias tem 19 marcas, né? Mas as marcas que estão recebendo mais investimentos do ponto de vista de marketing, mídia e também de inovação são 6. Piraquê, Adria, Vitarella, Richester,
Fortaleza, Isabela, essas são as nossas principais marcas, né? Só para dar alguns exemplos, no ano passado, na marca Piraquê, nós lançamos a Piraquê já tem há muito tempo um biscoito que chama leite maltado, que é um dos clássicos da marca, né? Nós lançamos o leite maltado com chocolate, e tem sido, assim, um sucesso nas vendas, né? A Piraquê também teve um cracker que chama Tostadinho, né? Então, assim, tem muita inovação em biscoitos, não dá para entrar em detalhes aqui, mas, assim, é uma categoria chave para M. Dias, é 50% da receita, onde nós temos as principais marcas, né? Snacks também, salgadinhos, né? A Piraquê tem presuntinho, queijinho, então, assim, é importante ter outro... Não é? É importante ter outros, complementar esse portfólio para alavancar a Piraquê no Brasil, além do Rio de Janeiro. Para o mercado externo, estamos desenvolvendo produtos que vendemos fora do Brasil e não vendemos no Brasil, então tem farinha de trigo, tem margarina que não precisa de refrigeração para a África, tem wafers que nós vendemos apenas nos Estados Unidos. Então, assim, é inovação trabalhando para o resultado no Brasil e trabalhando também por essa frente que tem crescido em mais de 30% ao ano. Tá ótimo. Fábio, super obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Foi um prazer, Denise, estou à disposição, eu e todo o time de RI, para esclarecer eventuais dúvidas que apareçam. Maravilha. Obrigada a você de casa que mandou suas perguntas, que participou, que só assistiu. Você é sempre bem-vindo aqui. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão em busca de bons investimentos. Se inscreva no canal e clique no sininho. Conversa aberta todas as terças e quintas ao meio-dia. Obrigada, um abraço e até a próxima. Obrigado.